Bem, boa noite, camaradas. Vamos hoje começar a nossa série de debates com o Duarte Cordeiro. Neste caso, o debate é os desafios da retoma da atividade. O Duarte é secretário de Estado de Assuntos Parlamentares e coordenador regional para Lisboa e Val do Tejo desta resposta ao Covid. Já o era no estado de emergência. Foi novamente reindigitado, digamos assim, agora com o estado de calamidade. Eu diria, Duarte, para começar, convidava-te a explicar toda a envolvência que o trabalho que tens em mãos obriga a fazer, e depois passaremos ao resto do debate. Portanto, se calhar começámos por aí. Duarte. Muito obrigado. Queria agradecer, em primeiro lugar, agradecer-te pela promoção deste debate e pela oportunidade que existe. No fundo, podemos debater um pouco aquilo que é as medidas que vamos tomando e este processo de abertura que nós chamamos também de desconfinamento e explicar um pouco daquilo que tem sido o trabalho que o Governo tem desenvolvido. Houve uma necessidade de haver um confinamento coletivo que resultou também da decisão de decretar o estado de emergência, que foi decretada a 18 de março deste ano e que durante 45 dias vigorou, e agora, a 3 de maio, iniciou-se um novo período que também resultou daquilo que é decretar o estado de calamidade, mas que de alguma forma é um grau de emergência mais reduzido, com o objetivo de gradualmente irmos abrindo de novo um conjunto de iniciativas, de atividades, de evolução daquilo que é a vida coletiva e com isso também, de alguma forma, aumentar um pouco o risco daquilo que significa o impacto que esta pandemia tem tido. O Governo optou por fazer um processo de desconfinamento, ou se assim quisermos, de abertura gradual. O objetivo é, por um lado, ir monitorizando aquilo que é a evolução dos dados epidemiológicos. Esse processo é feito não só pelo aquilo que é a análise dos relatórios que nós todos vamos acompanhando no dia a dia relativamente ao número de novos casos, ao número de pessoas que estão internadas, nomeadamente em cuidados intensivos, que talvez sejam os dados principais que nós devemos acompanhar. Eu recordo que todo o processo de confinamento resultou da necessidade amplamente divulgada de procurar, através desse confinamento, reduzir a taxa de contágio, aquilo que nós chamamos de achatar a curva, para garantir que em momento algum nós tínhamos uma ruptura do Serviço Nacional de Saúde. E nós não podíamos, de forma alguma, não considerar todos estes dados, especialmente do ponto de vista de saúde pública, que num processo de desconfinamento, porque o princípio sempre foi o de garantir que o Serviço Nacional de Saúde tinha capacidade para lidar num dado momento com o número de pessoas que estivessem infectadas, como também com o número de pessoas que pudessem ter que estar internadas, em particular em cuidados intensivos. E é muito porque os resultados e esses dados nos permitem começar este processo de desconfinamento que nós o iniciamos. Eu recordo que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro têm de 15 em 15 dias organizado uma reunião no Infarmed, onde, no fundo, os dados de natureza epidemiológica, aquilo que é os dados de transmissão, o famoso R0, que nós já todos sabemos o que é avaliado, é comunicado e é partilhado com os vários partidos políticos, com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Presidente da Assembleia da República, para que esta avaliação resulte de uma partilha de informação e que todos os agentes políticos tivessem permanentemente informados e pudessem tomar decisões políticas com base na informação que era do domínio do decisor político. E foi dessa forma que foi igualmente consensual, penso eu, ou não terá sido consensual, mas pelo menos foi com
pelo menos com o sentimento que nós tivemos, é que foi com ampla concordância que nós passámos por esta fase, passar de um estado de emergência para o estado de calamidade e iniciámos este processo de desconfinamento. Como eu tinha dito, nós temos-lo feito de forma gradual, foram criados aqui 3 momentos de abertura gradual, e depois há um conjunto de outras atividades que ainda não têm uma data definida para abrir, mas que abrirão à medida que existirem um conjunto de regras e de procedimentos que tornem possíveis a abertura dessas atividades. Eu já irei ao faseamento e à forma como o Governo decidiu organizar esse faseamento, mas para dizer que houve aqui uma análise prévia dos resultados de natureza de saúde pública e tem sido feita essa monitorização para cada fase de abertura que nós temos passado. E, portanto, já vamos na segunda fase de abertura, que no fundo corresponde ao dia 18, a primeira fase correspondeu ao dia 4, e depois teremos uma terceira fase que corresponderá ao dia 1 de junho. A cada momento nós fomos fazendo essa avaliação do ponto de vista epidemiológico. Um aspecto muito importante também para o Governo foi garantir que havia um conjunto de cuidados de natureza preventiva também antes destas fases de desconfinamento. Um deles foi a testagem que nós fizemos aos profissionais dos lares, portanto, por exemplo, na região de Lisboa e Vale do Tejo, que eu acompanho com maior proximidade, nós conseguimos até o início desta semana testar todos os profissionais das ERPs, ou seja, dos equipamentos de lares convencionados com a Segurança Social, mas também dos lares privados. E o segundo foi garantir também a testagem dos profissionais das creches antes da abertura das creches, aqui mais para dar confiança a este processo de abertura, e também nós conseguimos testar os profissionais todos antes desta abertura. Para terem uma noção, os resultados que nós tivemos nos testes dos profissionais dos lares corresponderam em cerca de 22 mil profissionais testados, apenas uma taxa de casos positivos de 0,5%. No caso dos profissionais das creches, em cerca de 12 mil profissionais testados, uma taxa de casos positivos de 0,2%. Ou seja, são resultados muito baixos, que também são muito bons nesse sentido, porque transmitem confiança neste momento em que nós vamos abrindo. Como vos tinha dito, foram feitas então 3 fases de desconfinamento. Para cada fase, no fundo, o objetivo é garantir segurança e confiança às pessoas para cada momento. Nós, nesta fase que estamos, é uma fase mais com um desconfinamento de maior dimensão, porque correspondeu à abertura da restauração, correspondeu à abertura também das creches, correspondeu ao início das aulas presenciais no ensino secundário para 11º e 12º, e aqui estão necessariamente já uma dimensão significativa do ponto de vista de abertura, pelo impacto que isto tem, do ponto de vista do número de pessoas que se deslocam dentro da cidade, que acabam por se encontrar, e no dia 1 de junho teremos ainda mais atividades para cada grupo de restauração. No dia 1 de junho vamos ter, por exemplo, a questão dos cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos. O que se tem procurado fazer é, em parceria com esses setores e com a Direção-Geral de Saúde, criar normas de procedimentos que permitam a cada uma das entidades saber exatamente qual é a lotação, quais são os procedimentos que têm que adotar quando abrem as suas atividades, sendo certo que nós vamos continuar com condicionamentos para bastante mais tempo, pelo menos até nós termos a certeza que a epidemia passou ou que voltamos a ter uma vacina. Portanto, vamos ter que nos habituar durante um período ainda largo de tempo a novas regras de funcionamento de um conjunto de atividades coletivas, sendo certo que, à medida que os dados nos permitem, nós vamos também aliviando essas mesmas regras. Mas acho que esta prevenção e este cuidado é muito importante e, portanto, vai haver sempre um gradualismo na forma como esta abertura vai sendo feita. Ou um gradualismo porque vamos acrescentando atividades, que
porque são mais complexas do ponto de vista da adoção destas regras, ou porque dentro de cada atividade vamos retirando regras e vamos permitindo que elas voltem o mais possível àquilo que eram antes desta pandemia. E, portanto, este vai ter que ser um processo em que nós vamos nos ter que ajustar. Um dos grandes desafios que nós temos sentido diz respeito ao tema, naturalmente, dos transportes. É um tema que tem surgido bastante, porque é mais difícil, no fundo, o cumprimento de regras de distanciamento social e, portanto, passa muito por a proteção com máscara a verdade é que nós temos que ir acompanhando os dados do nosso do país e do nosso território e depois podemos, se quiseres, aprofundar um pouco mais aquilo que são os resultados que temos tido aqui na região. Posso também transmitir, se assim quiseres, alguns dos dados da testagem do Conselho de Oeiras e aprofundar um pouco mais cada um destes temas. Termino só para dizer que uma das matérias que nos preocupava muito e que implicava a definição de um conjunto de regras dizia respeito às praias. O Governo já lançou as regras digamos assim, de orientação para o funcionamento das praias, de forma muito sintética. Nós vamos ter nas praias, vamos ter que nos habituar a uma nova sinalética, que diz respeito à sinalética da lotação da praia, e vamos ter todos que adotar comportamentos responsáveis, porque quando nós temos a informação de que uma praia está lotada, devemos evitar nos dirigir para uma praia que está lotada pelo risco que corremos e pelo risco que colocamos as pessoas que estão nessa mesma praia. Vamos ter, obviamente, uma distância maior nas concessões quando elas existem, vamos ter que criar distanciamento na praia uns dos outros, não vamos ter o tipo de atividades que habitualmente nós tínhamos, toda a liberdade que tínhamos para estar na praia vamos ter que diminuir. Portanto, há aqui um conjunto de novas regras que vai passar também por um processo de comunicação para todos nos habituarmos a esse funcionamento. Mas vai haver um acompanhamento de parte das autarquias, da parte das entidades responsáveis por esta área, mas essencialmente vai ter que haver uma enorme disciplina e responsabilidade individual na forma como nós adotamos estas regras. A abertura traz necessariamente atrás maior responsabilidade. Quando nós estamos confinados, no fundo, torna-se mais fácil a gestão destes processos. À medida que vamos abrindo, vamos ter que todos ter um pouco mais de cuidado, saber retomar a nossa vida, mas com mais cuidados, com mais atenção. Isto passa por também nos habituarmos a alterar um bocadinho também a organização do trabalho, a forma como os hábitos que tínhamos, mas temos também que sentir confiança em ir ao restaurante, em ir a uma atividade cultural, em ir à praia, e é fundamental nós sentirmos confiança de que é possível voltar a fazer cada uma destas atividades em segurança e que isso não elimina a nossa responsabilidade individual e a forma como nós devemos ter cuidado quando no fundo, nos deslocamos ou quando participamos de uma dessas iniciativas, mas ao mesmo tempo temos que ter a confiança que elas estão preparadas para nos receber. E, portanto, este é o grande desafio, é o desafio da confiança e a mensagem da confiança e ao mesmo tempo da responsabilidade individual acho que é essencial para os próximos tempos. Nós nos dados epidemiológicos nós temos visto que os dados do país têm estado progressivamente a melhorar e, portanto, temos cada vez menos pessoas em camas de cuidados intensivos, que é talvez a medida central. Ao mesmo tempo, conseguimos aumentar o número de camas em cuidados intensivos nível 3, começámos por ter cerca de 500 camas no início desta pandemia, hoje já temos cerca de 740 camas, quando chegarem os ventiladores que o Governo comprou, vamos passar para um número muito significativo, superior a 1000 camas de cuidados intensivos, o que é um bom sinal e ao mesmo tempo significa que nos vamos preparando para aquilo que nos devemos preparar, que é a possibilidade de termos uma segunda vaga e de necessitarmos de um Serviço Nacional de Saúde mais capacitado do que aquele que tínhamos para esta primeira vaga. E, portanto, esse também é um bom sinal, é um sinal de confiança, se sentirmos todos que o SNS estará preparado, não necessariamente para aquilo que nós vivemos, mas estar preparado para cenários piores do que aqueles que nós vivemos e o facto de estar preparado para isso também nos permite encarar com
com confiança o futuro. Mas vamos todos continuar com muita prudência a analisar os resultados, mas penso eu que hoje o papel de cada um de nós, dentro do possível, é procurar reativar um conjunto de hábitos que tínhamos, sempre de forma cuidadosa e cautelosa. Eu para já fico por aqui para esta primeira intervenção, deixo ao vosso critério o que é que preferem aprofundar dentro de um conjunto muito grande de temas que podemos abordar nesta discussão. Obrigado, Duarte. Eu diria que, assim, numa primeira fase, e ao mesmo tempo que diga quem está a participar, quer aqui no Zoom, quer no Facebook ou no YouTube, que se podem fazer as perguntas aqui no chat, no Facebook e no YouTube, nas caixas de comentários. Nós estamos a ver as perguntas que possam lá pôr e, obviamente, retomaremos e usaremos essas perguntas também. Eu diria que, de uma forma geral, e pelos dados que têm vindo na comunicação social, os lares foram um caso que foram um grande desafio. Agora, quando começámos esta retoma, todos os profissionais foram testados e, portanto, também é capaz de, mais uma vez, haver aqui algum aumento de casos centralizado, quer nos lares ou nas escolas. E, portanto, aí gostava que se pudesse explicar um bocado mais como é que isso está a suceder e, portanto, e como é que os lares abrem, sendo que havendo 1, 2, 3 casos nos lares, pode pôr essa situação em alguma tensão nesses lares e, portanto, em não permitir abrir. Também numa segunda parte a questão da retoma da atividade mais na vertente social, para além do trabalho que já abordaste, a questão quer na cultura, quer da restauração, quer das praias, a questão da interação social. A cultura, nomeadamente nos espetáculos, sejam os grandes festivais estão abolidos, mas na questão das salas de espetáculo temos um problema da atividade em si, porque estamos a limitar o acesso às salas, naturalmente, mas as contas precisam de ser pagas. Isso, o governo está atento a isso, porque tem sido também algumas vezes, tem-se encontrado nas notícias algumas dessas questões. E enquanto isso, fica à espera que os camaradas também possam pôr as suas perguntas. Eduardo, avança. Sobre os lares, eu vou falando da região de Lisboa e Vale do Tejo, e depois, mas de alguma forma aquilo que eu vou falar da região de Lisboa e Vale do Tejo é válido a nível nacional. Nós temos como objetivo testar os profissionais dos lares pela simples razão de que são os profissionais que podem eventualmente contagiar os utentes dos lares. Ao contrário daquilo que... Há aqui duas variáveis que importam ter consciência, que apesar de nós termos um número nós nas últimas semanas fizemos um número muito significativo de testes aos profissionais dos lares. Para se ter uma noção, volto a referir que aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo nós testamos cerca de 22 mil profissionais e já concluímos a testagem dos profissionais dos lares que têm convenções com a Segurança Social e dos lares privados. Já agora em Oeiras são cerca de 30 instituições, foram cerca de 587 profissionais que foram testados, só houve um caso positivo. A nível da região tivemos uma percentagem de casos positivos de cerca de 0,5%, que é muito pouco. O procedimento que nós adotávamos era quando existiam casos positivos de profissionais e que havia um entendimento da parte da saúde pública que essa situação mereceria uma atenção maior, a saúde pública geralmente posteriormente fazia o teste a todos os utentes desses mesmos lares. E, portanto, foi sempre assim a forma com que nós fomos abordando este projeto preventivo dos testes dos lares. Os testes dos lares foram feitos essencialmente com parcerias com universidades e instituições de natureza científica e foi um esforço muito grande e, portanto, o resultado, apesar de 0,5% em 22 mil, acabam por ser um número, quer dizer, que acabou por
por se observar nos resultados dos boletins das últimas semanas. Portanto, os lares acabam com estes resultados porque significar que estão mais preparados e que estão... nós entendemos aqui na região de Lisboa e Val do Tejo que o teste, na realidade, é uma fotografia num momento. Portanto, só o teste, só por si, não nos dava particular garantia de que uma instituição estava protegida e, portanto, aquilo que nós fizemos foi, numa primeira análise, nós fizemos inquéritos que enviámos às várias instituições, onde perguntámos quais é que eram os cuidados que tinham de natureza preventiva, nomeadamente na entrada e saída de profissionais, na forma como lidavam com os equipamentos de proteção individual, zonas onde se vestiam e despiam os equipamentos, as zonas de sujos, e esse inquérito, nós tivemos uma taxa de resposta bastante interessante, cerca de 80% das entidades a quem nós enviámos esse inquérito responderam, e esses resultados permitem-nos também ter uma observação muito interessante que nós enviámos quer para a saúde pública e quer para a segurança social, quanto àquilo que são os hábitos habituais dos lares. A maioria destes lares estavam preparados com planos de contingência, mas os planos de contingência não estavam preparados para este tipo de situação que nós vivemos, nomeadamente para uma pandemia com taxas de contágio tão elevadas como as que o Covid-19 tem. E, portanto, esse foi o primeiro cuidado, foi fazer esse inquérito e tratar a informação desse inquérito. O segundo foi numa parceria com as câmaras municipais e, portanto, aqui quer estabelecendo uma relação com a área metropolitana de Lisboa, quer com as comunidades intermunicipais da Lesíria do Tejo, do Médio Tejo, da zona do Oeste, fizemos, ainda antes dos testes, garantimos que houvessem visitas às instituições. Houve municípios que até já tinham arrancado mais cedo, como é o caso de Lisboa, que já tinha feito essas visitas. Nessas visitas, isso confirmaram um pouco se os lares tinham esses procedimentos, ou seja, se tinham os cuidados que se esperavam que tivesse, tendo em conta que lidavam com utentes que correspondiam, do ponto de vista de público, a população com níveis de risco, pela idade, pelo facto de poderem ter outro tipo de doenças e serem, no fundo, um conjunto de utentes com algumas fragilidades. E, portanto, perceber se eles tinham ou não esses cuidados, se estavam equipados, e, portanto, essas visitas não só nos permitiram ter uma visão reforçada sobre aquilo que já tivemos desses mesmos inquéritos, como permitiam corrigir aspectos nas instituições. E depois, sim, fizemos os testes, ou seja, os testes acabaram por ser um terceiro momento neste trabalho. E os testes são uma fotografia, num dado momento, interessava-nos perceber se essa fotografia estava suportada por um trabalho de prevenção ou não, ou simplesmente era uma fotografia que, por sorte, nós tínhamos resultados baixos. A verdade é que o procedimento e a fotografia descansam-nos por acharmos com resultados tão baixos que as instituições acabam por ter um nível de preparação superior àquilo que muitos achavam que existiam nestas instituições. E, portanto, o facto de termos tido resultados baixos é um bom sinal e, portanto, é algo que nós devemos encarar como positivo, mas acho que não nos deve eliminar de aprender sobre um conjunto de aspectos que as visitas que nós fizemos, que os inquéritos que nós recebemos nos permitem ter relativamente a cuidados adicionais. Outro aspecto muito importante que nós tivemos neste processo foi os municípios, que foram logo os primeiros a responder a este desafio, e responderam de forma muito afirmativa, mas também a nível regional e a nível central do governo, perceber as respostas de retaguarda que têm que ser criadas e, no fundo, numa próxima situação, já haverá uma velocidade muito maior na ativação dessas respostas de retaguarda. Um dos desafios que nos foram criados aos secretários de Estado regionais é exatamente ter essas respostas de retaguarda, que no fundo são camas para doentes que tenham para doentes positivos de Covid, caso os municípios ou as instituições não tivessem capacidade para os receber. Portanto, estava preparado um protocolo, se houvesse um doente Covid, a primeira coisa que se procuraria fazer era que a própria instituição procurasse separar dentro da instituição os doentes positivos e os negativos para não retirar o utente do seu espaço, daquilo que é o espaço que ele estava habituado, e só na ausência ou na incapacidade da instituição poder separar e acolher e manter a pessoa na instituição é que nós procuraríamos deslocar a pessoa para um outro espaço. E neste caso em particular, implicava que os municípios tivessem respostas para doentes positivos e, no caso de não terem, que existissem respostas a nível regional. Nós conseguimos
muitos municípios tinham respostas a nível municipal e foram os primeiros a criar essas respostas e estar preparados. Há outros municípios que, pela sua dimensão, por não terem tantas soluções, precisavam sempre de uma resposta de natureza regional, e também foi possível criar essa resposta de natureza regional, mesmo que muitas vezes não tenha sido ativada. Ficaram já preparadas um conjunto de soluções para o futuro. Vou dar um exemplo. O hospital de campanha que se criou em Lisboa, na cidade universitária, estão ali, que agora se redimensionou, que agora estão cerca de 60 camas, está preparadíssimo para o caso de ser necessário. Neste caso aqui, o tipo de identificação que nós temos para uma possível utilização é de doentes positivos que tenham que sair dos hospitais, mas que estejam numa fase de recuperação e tenham que vagar cama num hospital. Outro exemplo, o Alfeite, que nós também não ativamos, porque não foi necessário, mas o Alfeite, a base militar do Alfeite tem 300 camas e, portanto, podia estar disponível para ser utilizada caso fosse necessário. Tivemos outros que usámos, como, por exemplo, a base militar da OTA, acabámos por usar para o famoso tema dos requerentes de asilo, em que nós tivemos que deslocar um conjunto de pessoas, porque eram muitos, eram cerca de 140, para a base militar da OTA. Portanto, encontramos também neste processo dos lares respostas que depois teremos maior facilidade a ativar na região. Portanto, isto é válido para Lisboa, é válido para Setúbal, é válido para Santarém, é válido para a zona do Oeste, onde identificamos espaços que, no caso, no inverno, se sentimos que é necessário, ativaremos com muito mais rapidez e, portanto, o que é um bom sinal também do ponto de vista da capacidade que teremos no futuro para responder a este desafio. Dizer-vos também que outra questão que o Rui Pedro colocou, a questão da abertura e das regras. Não é? Nós estamos a procurar, de forma é sempre uma forma inovadora, porque não estava preparado para esta ideia da construção de regras novas numa lógica de funcionamento coletivo, o equilíbrio entre aquilo que é a viabilidade económica e, no fundo, a garantia de algum distanciamento social que tem que existir para evitar que, caso, no fundo, no fundo, criar algum tipo de risco no que diz respeito à propagação deste vírus. E, portanto, nós temos procurado, em conjunto, o Governo, nomeadamente a área da economia, cada uma das áreas setoriais, sempre acompanhado pela saúde, em conjunto com as associações representativas de cada um destes setores, criar guias onde há normas de aplicação, no fundo, um conjunto de novos procedimentos para poder compatibilizar estes dois aspectos, a abertura, a reativação económica e social com algum distanciamento. E vamos ser claros, quer dizer, estas regras foram criadas nesta lógica e têm que ir sendo monitorizadas, no sentido de perceber se são razoáveis, não são razoáveis, merecem afinamentos, não merecem afinamentos, nenhum de nós está perfeitamente agarrado. E estas regras foram um trabalho que foi desenvolvido pelas várias áreas setoriais do Governo, com a saúde, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde, e com as associações representativas destas áreas e destes setores. Então, nós estamos a trabalhar com um conjunto trabalhamos com as áreas representativas da restauração e da hotelaria, com as regras que foram criadas na restauração, estamos a trabalhar na área dos espetáculos com outras associações para procurar responder a esse desafio que tu colocaste, que à partida o princípio é nós trabalhamos com lugares marcados, e portanto se trabalharmos com lugares marcados é mais fácil construir esta resposta do ponto de vista de distanciamento, porque espetáculos com lugares marcados permitem controlar melhor não só a lotação como o distanciamento. Portanto tem sido um pouco assim que nós temos procurado gradualmente ir avançando neste processo de abertura, sendo certo que nada nos impede, se os dados forem melhores do que aqueles que nós neste momento temos, de ir retirando regras e normas e tornando os processos mais abertos, mas também o contrário, que é se nós fomos tendo dados que são piores do que os que nós temos, de repensar cada uma destas fases de abertura ou regredir do ponto de vista das regras, procurando criar, no fundo, maior controlo
nesta abertura. Há um conjunto de áreas que ainda não estão definidas, os ginásios, os spas, as discotecas, que são complexas, que exigem pensar um pouco na forma como isto pode ser desenvolvido, porque têm riscos maiores, o risco de concentração de pessoas é muito superior. Há outras áreas que nós temos já criadas as regras e que estamos a procurar implementar, e vamos vendo as reações da parte destas associações e destes setores para perceber se está a haver uma boa adaptação, se não está. É importante também se dizer que nós fomos superando um conjunto de desafios muito importantes neste processo. Eu recordo, nós tínhamos o tal desafio que eu já disse há pouco, que era a ideia de confinamento e procurar achatar a curva e garantir que o nosso Serviço Nacional de Saúde estava adaptado e preparado para o número de pessoas que pudessem recorrer a ele, e nós nesta primeira vaga vencemos esse desafio. Nós conseguimos todos em conjunto, os portugueses, achatar a curva, e o nosso Serviço Nacional de Saúde respondeu com um esforço enorme dos profissionais de saúde a este desafio. Tínhamos um segundo desafio que era, num processo de abertura, garantir que os portugueses tinham equipamentos de proteção individual que nos permitissem abrir, mas com mais restrições, ao nível, desde logo, da utilização desses equipamentos, e também conseguimos, na medida em que parece-me que mesmo que exista casualmente alguma dificuldade numa série de equipamentos de proteção individual, hoje todos nós, já encontramos resposta a esse nível. Isso também é um desafio que nós superamos, e agora estamos nesta fase, que é a fase de ultrapassar o medo, ganhar confiança e ganhar, no fundo, também confiança na abertura setorial, a ir a um restaurante e confiar que o restaurante vai estar protegido, e de hoje para amanhã ir a um espetáculo e confiar que o espetáculo também vai estar preparado para nos receber. Portanto, são alguns desafios que nós vamos vencendo e vamos ter que ir confiando no processo, sempre, nunca descurando a responsabilidade individual. Obrigado, Duarte. Temos aqui algumas perguntas. A Alexandra pergunta ou pede que se dê nota da importância do regresso dos cuidados primários de saúde, e nomeadamente numa ótica de clarificar, também para evitar na área da saúde consequências com outras áreas, não é? Portanto, a separação que neste momento se está a fazer entre, além dos cuidados primários, da questão do que é Covid e do que é que se está a fazer para responder nos outros setores. Eu vou também já passar aqui a uma segunda pergunta e guardamos o resto para depois. Temos mais perguntas aqui. A Fátima Filipe pergunta sobre as praias. Tem-se notado que nestes dias as praias da linha, aqui da linha, têm estado lotadas sem qualquer regras, e há algum ceticismo de que quando a época balnear, se na realidade as regras irão ser cumpridas ou não, ou como é que se poderá sensibilizar melhor para o cumprimento das regras e desses cuidados. E depois deixamos as próximas perguntas. Temos aqui mais perguntas para uma outra ronda. A Alexandra tem toda a razão, não é só a questão dos cuidados primários, é em geral os cuidados de saúde. Os portugueses, um dos aspectos menos positivos do confinamento resultou no adiamento de tratamentos de saúde e da prevenção. Quando nós temos sinais que nos devem preocupar, nós não devemos adiar a ida ao Serviço Nacional de Saúde, e isso, de alguma maneira, sentimos que aconteceu durante este processo de confinamento. E, portanto, há uma necessidade agora de recuperarmos essa resposta, e sensibilizarmos os portugueses da necessidade de não descurarem na sua saúde, e não descurar nos sinais que têm e naquilo que é o comportamento preventivo que devemos todos ter do ponto de vista do acompanhamento da nossa saúde. E esse sinal é muito importante. Claro que eu acho que o SNS está preparado para essa resposta. Vamos ter, ainda esta semana, tivemos deputados do Partido Socialista que divulgaram algumas imagens de alguns centros de saúde em que havia pessoas à porta para entrar. Claro que, como em todos os processos de desconfinamento, vai haver numa fase inicial alguma pressão sobre os serviços públicos. Depois eu penso que as coisas voltarão à normalidade. O
o ideal era que nós conseguíssemos com este processo de desconfinamento nem descurar nos cuidados de saúde, nem voltar para a ideia de que em qualquer situação devemos recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Especialmente houve aqui aspectos positivos neste processo que começámos a dar valor ao essencial. Agora também é muito preocupante esse adiamento de consultas ou mesmo dados médicos. Portanto, eu acho que é importante esta recomendação que a Alexandra referiu. Relativamente à época balnear, o Governo emitiu um conjunto de orientações, através da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, que essas orientações, no fundo, dizem respeito à época balnear que vai abrir a 6 de junho. Vão existir nas próximas semanas reuniões entre a Agência Portuguesa do Ambiente e os vários municípios que têm praia para adaptar essas orientações à realidade do seu território, porque exige naturalmente um conjunto de alterações, aquilo que é o funcionamento normal da época balnear, desde logo no que se pretende que seja a distribuição dos espaços concessionados, a forma como nós procuramos criar a comunicação necessária para que os portugueses percebam os riscos que correm a cada momento. Há uma aplicação que é o Infopraias, que vai nos dar informação relativamente à tal sinalética que nós vamos ter que nos habituar a ver nas praias, para além das bandeiras azuis que já estávamos habituados e das cores das bandeiras consoante os riscos, o risco associado ao mar. Vamos também ter uma sinalética também verde, amarela e vermelha associada à lotação da praia, e verde corresponde a uma ocupação baixa, amarelo a uma ocupação elevada e vermelho a uma ocupação plena, e portanto quando nós identificamos essas cores na praia, significa que nós devemos procurar também nós diminuirmos os riscos. E vamos criar sentidos de circulação nas praias, vamos procurar obrigar os concessionários a higienizar regularmente os seus equipamentos. Vai haver uma necessidade clara volto a referir, de ter uma fortíssima comunicação com os portugueses, no sentido de fazer aquilo que nós temos feito desde o início deste processo, da mesma maneira que fizemos uma fortíssima campanha em relação a lavar as mãos, por exemplo. Vamos ter que o fazer relativamente à forma como nos devemos comportar nas praias, a distância social que temos que criar uns dos outros. Vai haver regras diferentes na forma como, por exemplo, vendedores ambulantes podem estar na praia. Vamos ter regras específicas que não são diferentes das outras que nós estamos a aplicar na restauração, relativamente, por exemplo, aos restaurantes de praia. Vamos interditar algum tipo de atividade que existia habitualmente na praia, que implicava a partilha de equipamentos, como, por exemplo, alguns alugueres de veículos, de equipamentos de diversão na água, como as gaivotas, por exemplo, ou mesmo procurar evitar ocupar espaços de praia com jogos, para garantir que temos mais espaço livre para que as pessoas se possam distribuir numa mesma praia, e criarmos regras específicas, por exemplo, às atividades, nomeadamente para as aulas de surf ou as atividades náuticas. Tudo isto não se apreende do dia para a noite. Portanto, é muito normal que haja aqui um trabalho de preparação e que no dia 6 haja um nível de exigência que nós todos tenhamos quanto à capacidade ou não nas várias praias do nosso território, termos estas regras a funcionar e termos esta comunicação disponível. Agora, amanhã, se nós formos a uma das praias, nós não vamos encontrar tudo isto, e era muito natural que não encontrássemos. Isto é um processo novo e nós estamos a trabalhar nas recomendações que estão a ser criadas, no trabalho que está a ser feito com as autarquias, para garantir que na época balnear, que abre dia 6, tudo isto esteja a funcionar. Essencialmente vai ser muito na perspectiva da sensibilização e da responsabilidade individual. Vamos procurar também
vigiar as praias, vai acompanhar as praias não vigiadas através da Polícia Marítima, quer dizer, mas passa muito por um processo educacional e de comunicação e de passar a palavra e adotar comportamentos preventivos. Devemos, se calhar, houve anos em que nós podemos estar o dia inteiro na praia, se calhar este ano devemos todos procurar limitar um pouco as horas que nós estamos na praia, tudo com bastante bom senso, de forma a podermos aproveitar a praia, que a praia faz bem, mas ao mesmo tempo diminuir os riscos, que significam termos muitas pessoas no mesmo espaço. Felizmente somos um país com muitos quilómetros de praia e temos que nos habituar a aproveitar e a distribuir a distribuir-nos por esses vários quilómetros em vez de nos concentrarmos todos nas mesmas praias. Temos aqui mais um conjunto de perguntas. Já vamos umas quantas, vou tentar acelerar. O Cláudio pergunta se vai ser feita alguma coisa em relação ao pagamento por propinas. É verdade que o valor este ano baixou, mas também agora com isto houve um aumento do desemprego e, portanto, se o governo está a pensar em fazer alguma coisa em relação ao pagamento de propinas. O Tiago Gonçalves considera que, sendo o momento de desconfinamento, um dos grandes desafios a ultrapassar, de forma é que nós, enquanto membros de órgãos autárquicos, e neste caso militantes do PS, podemos contribuir para ultrapassar esse medo. Quer o Paulo de Carvalho, quer o João Benedi, no Facebook, perguntam se não seria a altura de tentar começar a testar mais setores da economia ou começar, por exemplo, os alunos do 10º e 11º que vão agora para as aulas, ou seja, ter mais testes de forma mais abrangente também para contribuir para conhecer uma realidade mais premente. E depois ainda temos aqui mais umas quantas, vamos ficar por estas. Portanto, recapitulando, propinas, um aumento de testes, seja através das escolas, de alunos ou por setores de atividade que estejam a ser retomadas, e contributo é que nós nos órgãos autárquicos também podemos dar para ultrapassar este medo, porque se nota que as pessoas estão receosas. Em relação às propinas e às medidas de apoio social em geral, o Governo teve como objetivo criar um pacote de medidas de apoio social neste primeiro período de inatividade que teve um resultado, um impacto brutal na nossa economia. Esta paragem teve um impacto muito grande e nós procuramos encontrar respostas que tivessem objetivos muito concretos: preservar o emprego, preservar o rendimento, libertar rendimento disponível para as famílias para poder aguentar este período, adiar despesas, adiar responsabilidades financeiras. E este conjunto de medidas que têm sido lançadas pelo Governo, depois algumas delas complementadas na Assembleia da República, tiveram esta primeira resposta a esta paragem e ao impacto brutal que ela teve na nossa vida, na vida das famílias portuguesas. Mas nós todos sabemos que este não é apenas o período que vivemos, não é o único momento onde vamos ter essas dificuldades de natureza social, e o Governo vai preparar um plano de emergência, um plano de resposta social e também um plano de recuperação económica. Está neste momento a desenhar, quer um quer outro, que compreenda um conjunto de medidas, algumas delas que respondam a níveis de desemprego mais elevados, a situações de carência económica, e que nos permita não só não cair tão fundo, como recuperar mais rapidamente. O tema das propinas e o tema das respostas sociais ao nível do ensino superior, não querendo, volto a referir, tendo em conta que nós estamos a trabalhar neste momento na construção desse plano de resposta social, e até vamos ouvir os partidos políticos todos antes mesmo da apresentação pública, queria só dizer um aspecto que acho que é importante saber-se e conhecer-se. O Orçamento de Estado deste ano
tinha um conjunto de medidas de natureza social muito relevante na área do ensino superior. Não só responde ao tema relativo aos apoios sociais, ou seja, as pessoas que beneficiavam de apoios sociais no ensino superior recebiam mais dinheiro do que aquilo que receberam no ano anterior, mesmo as pessoas cujo valor de apoio social correspondia apenas ao valor da propina, este ano passaram a ter uma pequena folga para além do valor da propina, como também é importante que se saiba que o processo de apoio social no ensino superior é algo que nós sabemos que está balizado do ponto de vista de despesas sociais no orçamento, mas é algo que não corresponde necessariamente a períodos de candidatura, está permanentemente aberto. Ou seja, se houver um estudante que altere a sua situação socioeconómica, pode candidatar-se a um apoio ao nível do apoio social, ao nível do ensino superior. Sabemos também que noutras áreas a elasticidade é menor, nomeadamente ao nível, por exemplo, das respostas de alojamento. Portanto, se nós, ao nível, por exemplo, de uma bolsa, essa disponibilidade é mais de natureza orçamental e existe a flexibilidade para nos podermos candidatar num qualquer momento, ao nível do alojamento já não é assim e, portanto, como se sabe, há uma limitação do número de vagas e o Governo estava a desenhar um programa de reforço de oferta a nível do alojamento estudantil, mas está limitado àquilo que são as vagas que hoje existem ao nível do ensino superior. Claro que da mesma maneira que esta crise nos criou muitas dificuldades, também criou algumas oportunidades, porque, por exemplo, a quebra do turismo nas grandes cidades também permitirá, se calhar, encontrar aqui de forma mais rápida respostas ao nível do alojamento, não só para estudantes do ensino superior, mas também para muitas pessoas que procuravam habitação a preços mais acessíveis e que não encontravam nas grandes cidades, porque muito provavelmente não teremos tão cedo a pressão ao nível do turismo que sentíamos e hoje existe se calhar uma disponibilidade ao nível de habitação nos centros urbanos que se calhar podem ser reconvertidas para outras respostas. Dito isto, ao nível daquilo que é a candidatura a apoios sociais, não há uma necessidade, não creio que haja uma necessidade de criar um diferente enquadramento regulamentar, mas sim garantir que há verba para as necessidades que vierem a ser identificadas e para as candidaturas que vierem a acontecer. Ao nível do alojamento, aí sim poderá haver a necessidade de pensarmos de que forma é que é possível olhar para a realidade atual das cidades e aproveitar e alargar mais rapidamente a oferta pública de habitação. Algo, por exemplo, que eu vejo que a Câmara de Lisboa já está a fazer no seu programa de arrendamento acessível, procurando desafiar e criar aqui soluções em que transforma a habitação, por exemplo, de alojamento local, em habitação de arrendamento acessível. Só para dar essa nota. Como é que nós todos podemos, ao nível das autarquias, vencer o medo? Em primeiro lugar, nós devemos acompanhar a situação. E acompanhar a situação, nós devemos, em primeiro lugar, quando eu digo acompanhar a situação e monitorizar, é lembrar-nos um pouco quais é que são as variáveis críticas. Eu, quando há pouco referia que nós nos devemos lembrar que nós confinámos, nós procurámos fechar, tínhamos objetivos em concreto, nós e o resto do mundo, que era a chamada achatar a curva. Procurar que a taxa de contágio reduza, que não fosse exponencial, ou que reduzisse o seu crescimento, garantir que a nossa capacidade de tratamento do Serviço Nacional de Saúde era suficiente para a pressão das pessoas que necessitavam do Serviço Nacional de Saúde. E nesse sentido, acompanhar a evolução, não só dos dados no nosso território, a nível nacional, mas também a oferta, a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. E isso é algo que nós devemos sempre ter presentes e transmitir confiança às pessoas. Se nós hoje temos capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde, devemos dizer às pessoas que temos capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde, e esse é logo um aspecto muito importante para gerar confiança nas pessoas. As pessoas sentirem que se forem confrontadas com uma situação, que terão capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Este é muito importante. Segundo aspecto, nós próprios não arriscarmos em experimentar, ir a um restaurante e confirmarmos que foi possível, damos em segurança,
a um restaurante, aproveitarmos, aproveitarmos as atividades que possamos fazer com os nossos filhos, ou atividades de natureza de exercício físico, e confirmar que as podemos fazer em segurança. Apostar muito na responsabilidade individual, ou seja, independentemente da responsabilidade que os outros tenham, nós nunca descuramos a nossa parte na utilização das máscaras, naquilo que é o cuidado que temos de ter a desviar-nos quando estamos, por exemplo, nos transportes públicos, para não nos colocar numa situação de risco. Procurar também ter alguma paciência e pedagogia na construção de novas regras que nós vamos todos ter que aprender a ter. Agora, esta confiança passa muito, por exemplo, nas autarquias, pelas autarquias, por exemplo, não desistirem da cultura. É muito importante as autarquias não desistirem da cultura. É fundamental reconverter aquilo que estava previsto e antecipar um conjunto de iniciativas. Se calhar não fazer iniciativas de dimensão tão grande, fazer múltiplas iniciativas de dimensão mais pequena, mas apostar fortemente e rapidamente, por exemplo, neste setor, que é um setor fundamental, não só pelo aquilo que significa para a nossa sociedade, pelo que nos proporciona, mas também pela importância que é de dar atividade ao setor cultural. E as autarquias podem ter um papel determinante. Portanto, como autarcas, ou quando nós somos responsáveis, porque somos nós os responsáveis pelo Poder Executivo, rapidamente criar atividade de natureza cultural, ou quando nós somos oposição, promover propostas no sentido de, por exemplo, de rapidamente atividade do setor cultural, porque ele é fundamental para a nossa vida coletiva, é fundamental para a forma como nós vamos lidar em conjunto com os desafios que vamos ter pela frente, é fundamental do ponto de vista também de equidade e é determinante para todos os agentes culturais que também precisam desses desafios. Por último, a questão dos testes. Os testes. Nós somos dos países que mais testam. Se nós formos ver, há um site que nos permite ver as estatísticas do mundo inteiro. Eu vou com regularidade ver esse site. Não sei se todos acompanham ou não esse site. Esse site, no fundo, chama-se worldmeters.info. E nós nesse site temos uma particularidade muito gira, porque não só temos todos os países, como temos um conjunto de indicadores que nós podemos escolher qualquer indicador e perceber qual é o lugar do ranking em que nós estamos, quer do ponto de vista negativo, número de infectados, número de óbitos, quer também do ponto de vista positivo, que é o número de testes, número de doentes recuperados. E nós podemos verificar nesse site que nós somos dos países que mais testam. E a nossa estratégia, sendo dos países que mais testa, sempre foi uma estratégia de testagem, em que nós testamos um caso que nós identificamos que tenha sintomas e o universo que a saúde pública considera que teve em contacto com esse caso. Testámos os profissionais de saúde que estavam em direto contacto e com maior nível de risco, testámos as forças de segurança, decidimos testar os profissionais dos lares, porque lá está, tínhamos receio pela população, os utentes dos lares estarem confinados e corresponderem a grupos de risco, e o risco que é, no fundo, transportar o vírus para este universo. Testámos os profissionais, testámos agora os profissionais das creches, e nós temos um volume de testagem muitíssimo elevado. E eu acho mais importante nesta fase, até vos digo, tendo em conta os resultados que nós tivemos, por exemplo, os testes dos profissionais das creches, que foram 0,2%, em 12 mil testes que foram feitos na região de Lisboa e Valtejo, houve 28 casos positivos. Acho muito mais importante nesta fase reservar a nossa capacidade de teste para quando identificamos um caso, rapidamente testarmos todo o universo à volta desse caso e isolá-lo, e portanto confinar essas pessoas em casa, do que estarmos a testar aleatoriamente todas as pessoas, porque nós temos conseguido, volto a referir, com esta estratégia de testes, ser dos países que mais testa per capita do mundo. E eu acho que nós devemos conseguir prosseguir esta estratégia. Ao mesmo tempo, há empresas que têm feito testes, há municípios que decidiram testar a população. Há um outro tema que é os testes. Portanto, quanto à ideia de testar os professores todos do ensino secundário, testar os estudantes, eu acho que os professores e os estudantes, conseguindo ter uma distância social,
acho que os testes não nos iam dar resultados diferentes daqueles que nos deram os testes, por exemplo, das creches. E, portanto, acho que nós testámos os profissionais das creches porque entendemos que não só havia creches em estabelecimentos, nos mesmos equipamentos escolares, em espaços comuns, como a distância social entre o educador e uma criança, e uma criança era, de idade de creche, não era possível existir, enquanto no secundário e noutros anos letivos já é possível existir. E, portanto, mas realmente os resultados levam-nos a achar que esta testagem em grande número, quer dizer, faz sentido concentrar a nossa testagem quando identificamos um foco, um surto, e não tanto na generalização de determinadas áreas profissionais. Essa, pelo menos, é a leitura que eu tenho depois de termos feito a quantidade de testes que fizemos. Reparem que em Lisboa e Val do Tejo, entre testes de lares e testes de profissionais de lares e testes de profissionais de creche, nós testámos 34 mil pessoas. Não é brincadeira, portanto, é um universo muito grande de pessoas testadas nesta região. E depois dizer-vos que sobre o tema dos testes serológicos, que é outro tema que está sempre a ser perguntado e que eu aproveito já para antecipar essa pergunta. Os testes serológicos essencialmente aferem da imunidade das pessoas. E tendo nós uma taxa de contágio relativamente baixa, tendo um número de casos para a população portuguesa relativamente baixo, é fácil de antecipar que nesta fase, nós generalizássemos os testes serológicos, iriam dar níveis de imunidade muito baixas. E, portanto, os testes serológicos são interessantes para fazer uma lógica de amostragem, ir aferindo o grau de imunidade nacional. Eventualmente poderão fazer sentido àqueles profissionais que tiveram em maior contacto direto com o vírus, os profissionais de saúde. Agora, de resto, também não faz muito sentido a generalização destes testes serológicos nesta fase, face ao número de casos que tivemos, porque é muito evidente que a taxa de imunidade do nosso país há de ser muitíssimo baixa. Aí, para já, temos mais perguntas, eu vou encerrar as inscrições, por assim dizer. Tínhamos combinado isto para 1 hora, já vamos para uma hora, portanto, as respostas às próximas segundas já faz-nos entrar em descontos de tempo. Vou tentar conseguir organizar isto por áreas. Voltando às praias, o Gustavo Faria pede para que se possa ser um pouco mais específico, nomeadamente nas medidas previstas para que se peça, a pergunta é as medidas previstas para acesso a praias de crianças, escolas, colónias balneares, colónias de férias, e que entidades é que vão controlar a circulação, acessibilidade e permanência nas praias, PSP, GNR, etc. O Marco Pedro no Facebook pergunta se também vamos ter clean and safe nas praias. Vamos ter o quê? Clean and safe nas praias. Depois temos na vertente económica, o Marco Ferreira pergunta em relação aos eventos, aos grandes eventos, mas eventos corporate tecnológicos, como é que está a ser planeado, o que se vai fazer em relação a isso. Não está a falar dos festivais, mas sim desses outros grandes eventos. E a Sandra Gonçalves pergunta também na área, digamos, mais tecnológica da coisa, mas aqui associada ao emprego. Quais as medidas que estão a ser tomadas para a modernização da economia face à nova realidade, seja na função pública ou mesmo no setor privado. E na área da cultura, voltamos à área da cultura, temos o José Carlos Oliveira a perguntar que nesta altura a área de cultura, quer o José Carlos, quer a Filipe, que são as duas novas perguntas que temos aqui de cultura, falam da área de cultura, ambos dizem que é obviamente uma das áreas mais afetadas. O José Carlos Oliveira pergunta quais as medidas de resposta e incentivo para ultrapassar os brutais impactos, nomeadamente na produção cinematográfica, se há a sensibilidade para um novo olhar sobre esta área. E a Filipa, uma vez que esta área está a ser altamente afetada e as regras de desconfinamento mantêm muitos agentes em capacidades de retomar a sua atividade, e havendo dúvidas para a rentabilização da atividade, como é que se consegue tornar a cultura, ou manter que a cultura permaneça viva e acessível, sinalizando que já hoje realizou-se uma primeira vigília do setor a pedir ao governo mais ação e mais apoio nesta área. Portanto,
E por fim, para terminar mesmo, o Jorge Máximo pergunta se há alguns indicadores de conhecimento público a partir do qual se possam ter a noção que vamos retomar a ter medidas mais restritivas. Portanto, eu se calhar pedi para começar por esta parte, para não acabarmos depois com uma vertente eventualmente mais negativa, mas pronto. E se podíamos antecipar essas medidas mais restritivas. Duarte, para mim. Muito obrigado a todos. Sobre o tema das praias, eu se calhar volto a referir. Já agora o acesso à informação. O Governo tem adotado uma postura de muita abertura na informação que existe, quer do ponto de vista epidemiológico, quer do ponto de vista das medidas que vamos adotando. Há um site que é o Covid-19 estamoson.gov.pt, que tem muita informação para quem quiser e tiver disponibilidade de poder acompanhar. O tema das praias, das regras das praias, por exemplo, está presente lá e estão todas as outras informações que eu vos vou transmitir. O tema das praias, volto a referir, há uma monitorização que vai ser feita pelas autarquias, pela Polícia Marítima, mas não vai haver aqui ninguém na areia a verificar se nós estamos a cumprir ou não a cumprir. Quer dizer, o que vai haver vai haver uma sensibilização e depois vai ser feita uma avaliação do cumprimento ou do não cumprimento. Estão previstas possibilidades. Imaginem que durante 3 dias seguidos numa praia há um desrespeito total pelas regras, há um desrespeito total pela lotação. Quando eu disse 3 dias, disse um exemplo. Agora não se agarra aos meus 3 dias, depois acontece isto durante 3 dias, vão-me logo perguntar porque é que ao fim de 3 dias não fizeram nada. Tudo há uma referência. Existe a possibilidade de interdição de praias, no caso de se perceber que numa dada praia não há capacidade de respeito relativamente às regras. Nós acreditamos que da mesma forma que os portugueses souberam até agora interpretar muito bem cada momento que nós tivemos que viver, o momento do confinamento, o momento da abertura cuidadosa com a proteção individual, que se nota nos transportes públicos. Toda a gente tinha muitas dúvidas sobre a capacidade de todos rapidamente nos adaptarmos à ideia de utilizar máscara nos transportes públicos. A verdade é que os portugueses se adaptaram com muita rapidez e, portanto, estamos convencidos também que as pessoas vão adotar estes princípios de regras de segurança nas praias. E, portanto, vai haver aqui uma monitorização, como é óbvio que tem que haver, já existe essa monitorização nas praias, mas todas estas regras pressupõem o cumprimento da parte de cada pessoa e depois vai ser feita uma avaliação sobre as praias que estão a conseguir e não estão a conseguir cumprir essas mesmas regras e depois ou reforçamos a sensibilização ou, em última análise, podemos nos ser confrontados a adotar medidas mais drásticas, como poderia ser, por exemplo, a interdição de uma praia. Sobre aquilo que foi perguntado, a utilização de colónias de férias, praias-campos, eu diria que o somatório das várias regras que existem para as várias áreas permitem a criação de um praia-campo. A questão é se justifica todas essas, no fundo, a aplicação de todas essas regras para a realização do praia-campo, porque há regras nos transportes públicos que nos permitem deslocar as pessoas e há regras nas praias que, de forma organizada, permitiria em grupos de pessoas as pessoas estarem na praia. Mas, quer dizer, vai ser muito difícil a execução dessas mesmas regras e, portanto, vamos ser todos muito claros que este ano o verão vai ser diferente e, portanto, nós devemos evitar, claramente evitar iniciativas de grupo, de grupos muito grandes nas praias, porque manifestamente não é possível nós este ano conseguirmos compatibilizar este tipo de iniciativas com as regras todas que queremos e com a precaução que temos. Se me disserem é totalmente impossível a realização de um praia-campo, não é. Vai ser manifestamente difícil o cumprimento dessas mesmas, dos requisitos necessários à capacidade da execução deste tipo de iniciativas com as restrições todas que existem. Portanto, estas regras são regras que depois vão ter que ser acompanhadas pelos concessionários, pelas autarquias,
pela Polícia Marítima e, volto a referir, assentam essencialmente no cumprimento coletivo e na responsabilidade individual, mas depois serão feitas uma monitorização e uma avaliação da capacidade de nós estarmos a cumprir ou não com estes objetivos. Claro que há outras matérias, como por exemplo a questão da responsabilidade que os concessionários têm, de cumprimento destas regras, que essas aí obviamente têm consequências mais graves, podem ser adotadas a qualquer momento. Se um funcionário não cumpre aquilo que é as suas responsabilidades ao nível de higienização, necessariamente tem que fechar. Portanto, esse tipo tem que ser acompanhado e monitorizado, como atualmente já é em muitas matérias, não é diferente daquilo que é para outros domínios, para outras dimensões, aquilo que é a responsabilidade que estas entidades já têm. O mesmo se aplica ao vendedor ambulante, que se não cumprir com as regras de segurança, se for do conhecimento público, perderá provavelmente a licença de vender na praia. Portanto, são tudo regras que nós vamos ter que ir em conjunto acompanhando e monitorizando, e que eu acredito que nos vamos conseguir adaptar e ajustar. São muitos quilómetros de praia, vamos ter com certeza num sítio ou noutro do nosso país mais dificuldade de cumprimento, mas acho que com o tempo e com a comunicação que nós todos com certeza faremos e com a divulgação da informação, rapidamente nos adaptaremos a estas novas circunstâncias. Eu vejo hoje em dia alguns exageros na forma como se adota. Eu sou um autarca que decidiu higienizar a areia, quer dizer, não precisamos ir tão longe, não é? Quer dizer, temos também ter consciência de que há limites para algum tipo de precaução, quer dizer, acho que higienizar a areia, não sei se tem algum tipo de impacto, e portanto nós não temos informação nenhuma que suporte a ideia de que uma pessoa, que a areia tem que ser higienizada de um dia para o outro. Agora, há diferente, uma coisa é a higienização que é exigida não só nos espaços comuns que existem nas praias, nas casas de banho, na restauração, outra coisa é estar aqui a adotar medidas irrealistas que necessariamente não só não têm sentido nenhum, como seriam impraticáveis. E, portanto, há aqui muito bom senso na forma como estas regras foram sendo criadas e vai ter que haver também a nossa capacidade coletiva de as acompanhar e de garantir que elas vão sendo executadas. Quanto à questão dos eventos, sim, os congressos e eventos ainda não têm as tais orientações que permitam ter já uma data para a sua abertura. Há um conjunto de áreas, como eu disse há pouco falei do ginásio, dos spas, mas podia ter falado dos congressos e dos eventos, que ainda não têm, ao contrário de outras áreas, ainda não têm essas normas definidas e que permitam a sua abertura. Portanto, vamos ter que esperar um pouco pelas definições que estão a ser construídas. Neste momento há regras gerais, acho que com o trabalho que está a ser feito, por exemplo, na área dos espetáculos, também vai permitir, em grande medida, aplicar-se a alguns outros eventos que existam. Estamos a falar muito volto a referir, da tentativa de trabalhar com lugares marcados, porque seria mais fácil, não só para o promotor, a garantia do cumprimento dessas regras, como seria também mais fácil para todos. A garantia de que nós vamos ter essa distância social relativamente a todas as pessoas que lá estão. Medidas ao nível do emprego. Como eu disse há pouco, a grande medida que até agora foi adotada foi o layoff. O layoff tem um impacto muito grande na preservação do emprego. Portanto, essa talvez tenha sido a medida de maior impacto que o Governo adotou. O Governo tem plena noção que as respostas que até agora apresentou são respostas que tiveram como objetivo este primeiro momento de emergência e de resposta imediata. Estamos a trabalhar neste momento não só na dimensão da resposta social ao que virá, como e àquilo que pode ser situações de necessidades sociais imediatas, mas também a necessidade de preparar já o relançamento da economia. Portanto, o Governo está a trabalhar a esse nível. Eu antecipo, por exemplo, que nós vamos ter que apostar fortemente na formação profissional para provavelmente perceber que há setores que vão ser mais dinâmicos que outros. Vamos ter que apostar também em muitas matérias que até que estão no programa de governo, nomeadamente na área de transição digital, no
sentido de acelerar um conjunto de medidas que permitam não só fazer uma transição de força de trabalho de setores com mais dificuldade de recuperação para outros mais dinâmicos e mais promotores da criação de emprego. Mas todas essas medidas são medidas que estão a ser neste momento pensadas e estruturadas para se apresentar num conjunto de um plano de relançamento económico e que simultaneamente permita responder àquilo ao desemprego que possa existir e à disponibilidade das pessoas para transitarem entre setores económicos. A área da cultura. Está neste momento na Assembleia houve um conjunto de medidas que já foram adotadas, como por exemplo a possibilidade de um conjunto de promotores de espetáculos não só remarcarem as suas iniciativas, como também procurarem por parte das entidades públicas a possibilidade de verem parte do espetáculo pago para poder, de alguma maneira também, na cadeia de trabalho que existe na área dos espetáculos, também garantir que não só os promotores recebem parte daquilo que era o valor do espetáculo, como também pagam aos seus trabalhadores. Volto a referir que está na Assembleia da República também neste momento, nessa área, está a ser feita uma alteração legislativa que eu penso que vai ser aprovada esta semana. Acho que as autarquias vão ter um papel muito, muito importante ao nível da promoção e da antecipação de um conjunto de espetáculos. Acho que é fundamental nós termos isso em consideração. E aí o Governo também, no âmbito destas respostas sociais e económicas e do relançamento económico, não vai esquecer certamente o setor da cultura. Sim, acho que temos as perguntas todas respondidas. Duarte, só me resta agradecer-te. Muito Teres obrigado. dispensado um bocadinho Esta foi deste uma teu novidade tempo. para mim a participação nestas conferências. Muito obrigado pelo convite e pela participação de todos. Obrigado, Duarte. Continuação de bom trabalho. E, no caso, já agora, para quem não tenha visto, sexta-feira a Federação fará uma conferência também online na página da Federação e, portanto, convido a todos a fazerem o mesmo que fizeram aqui e, portanto, participarem por lá. E obrigado, Duarte. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.